Atenção, atenção, Cereto News, os reforços do Corinthians vêm do Terrão, os garotos do Timão, os reforços do Terrão, os meninos do Terrão e da seleção brasileira. Eu vou falar tudo para você sobre esses garotos do Corinthians e como eles serão aproveitados no time principal do Corinthians, agora Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Todas as notificações. E deixe o seu like. O seu like é muito importante pra gente. Apenas um clique, mas pra gente faz toda a diferença. Em nome de Aposta Ganha. Já fez a sua aposta hoje? Aposte com moderação, mas aposte no Aposta Ganha. E com o meu QR Code você ganha R$5 na tua aposta. Aposta Ganha mais canal do Cereto. Tem muita gente ganhando mesmo. Por exemplo, se você aposta na vitória do Corinthians, R$50, um colega meu, o Charles Toledo, apostou R$50 na vitória do Corinthians no Morumbi contra o São Paulo e ganhou R$272. Ele apostou na vitória do Corinthians e ele ganhou. A aposta ganha no canal do Cereto, R$5 para você e cai direto no Pix, tá? Esse é o bônus para você fazer a sua aposta. E você aposta em quais jogadores do Corinthians, da seleção sub-20, quais deles serão aproveitados no time principal do Corinthians? Se você tivesse que escolher, se você tivesse que apostar, porque é o seguinte, o Corinthians está olhando os reforços, está olhando para a Europa, está tentando contratar um camisa 10, está tentando contratar um jogador para a ponta direita, né? Fala em Felipe Coutinho, para com esse negócio de falar de Felipe Coutinho, chega com esse negócio de falar de Felipe Coutinho. Uma hora tá quente, uma hora tá frio, outra hora tá gelado, e cada vez mais distante. O Corinthians quer uma contratação para fazer barulho, para fazer fumaça, quando a solução do Corinthians está nas categorias de base. Você quer um exemplo? O Adson, por exemplo, meteu 2 gols contra o São Paulo no Morumbi. Jogador revelado pelas categorias de base do Corinthians. É jogador da base do Timão, né? É garoto do Terrão, sabe? Sabe o que é Corinthians. E agora tá ganhando chance, cada vez mais espaço no time de cima, numa função importantíssima, jogando como meia esquerda do Corinthians, sob o comando do Fernando Lázaro. Ele tá fazendo uma função dupla, né? Quando defende, ele corre atrás do lateral adversário. E quando ataca, ele vira o meia esquerda, atrás dos atacantes ali, ajudando o Renato Augusto na armação. Ele e o Renato Augusto estão fazendo as tabelinhas, tá muito legal. Outro que é da categoria de base do Timão, é da base do Corinthians, sabe o que é Corinthians, é o Rony. O Rony veste a camisa do Corinthians. Não é à toa que o Rony é o símbolo da raça do Corinthians dentro de campo. Tem substituído o Fausto Vera, tá muito bem, e a torcida olha para o Rony, a bola pode bater na canela do Rony, né? O Rony tá muito longe de ser um jogador bom de bola, né? Não é um jogador de muita qualidade técnica. Talvez não seja um jogador para vestir, com certeza não é um jogador para vestir a camisa da seleção brasileira, muito, mas muito longe disso. Mas é um jogador que se identifica com a torcida do Corinthians. Ele tá no Corinthians, o Rony, desde os 10 anos de idade, né? Sabe o que é o Corinthians. O Rony é apaixonado pelo Corinthians, é corintiano. E a torcida do Corinthians gosta do Rony. A torcida do Corinthians se identifica com os jogadores das categorias de base do Corinthians. E aí você olha para o time sub-20 da seleção brasileira, para o time que está lá na seleção sub-20, que está disputando o Sul-Americano sub-20 na Colômbia. Tem o Guilherme Biro, que é titular da seleção. O Guilherme Biro, que tem 18 anos, e é um jogador que... o Corinthians está precisando de um cara que nem o Guilherme Biro. O Corinthians não quer um camisa 10, o Corinthians não quer um jogador um meia esquerda que sabe jogar também na ponta. O Guilherme Biro é aquele jogador que joga aberto na direita, pode jogar também no meio, é canhoto, é bom de drible, parte para cima, é abusado.
né? O Guilherme Biro já foi aproveitado no time de cima do Corinthians, tá pronto para ser aproveitado no time de cima do Corinthians, é titular da seleção sub-20. Outro jogador que tá pronto para ser aproveitado no time de cima do Corinthians é o Giovani, que aliás saiu machucado do último jogo da seleção brasileira, saiu chorando do último jogo da seleção brasileira, uma entorse no tornozelo, mas tá tudo bem com o Giovani, ele mesmo postou nas redes sociais, né, a foto da botinha ortopédica, mas dizendo que tá tudo bem, que ele tá seguindo adiante, que tá tudo bem com ele, graças a Deus, tá tudo em paz com o Giovani. Enfim, ele vai jogar pela seleção brasileira e vai jogar também pelo Corinthians. É centroavante, pode jogar também de ponta, é atacante, né? Pode jogar em mais de uma posição, tem raça, tem vontade, também é das categorias de base do Corinthians, sabe o que é Corinthians, assim como é o Pedro. E o Pedro é uma joia das categorias de base. Tem só 16 anos. Tá mostrando a língua pra mim, Pedro? Mas é verdade. Você é uma joia, Pedro. Você é um cracaço das categorias de base do Corinthians. Desse pessoal que eu citei, o Pedro ainda não jogou com a camisa profissional do Corinthians, né? O Fernando Lázaro está dizendo que não pode queimar etapas, mas logo, logo, o Pedro vai jogar com a camisa profissional do Corinthians. Você pode ter certeza disso. E ele é um craque. Também é um jogador que o Corinthians precisa. É o meia esquerda, é atacante, é ponta, pode jogar em todas as posições ali da frente. Então por que o Corinthians está buscando jogadores na Europa? Por que o Corinthians não olha para a própria categoria de base, né? Como já tem acontecido, como aconteceu ano passado com o treinador português, que aproveitou muitos dos miúdos, como ele chamava, né? E vai acontecer esse ano com o Fernando Lázaro. Primeiro, significa economia para o time do Corinthians, e outra, significa inteligência, porque você aproveita os jogadores da base. Por exemplo, já estão sendo aproveitados no time do Corinthians alguns jogadores. O Wesley, atacante, ponta de velocidade, o jogador já está sendo aproveitado, inclusive jogou contra o Bragantino no segundo tempo, já foi aproveitado o ano passado, jogador de muita velocidade, é ponta. O Corinthians não está atrás de um ponta? Bota o Wesley para jogar. O Arthur Souza, que é centroavante, também está sendo aproveitado, também está sendo relacionado no time de cima. Esse é o Matheus Araújo, né? Esse é o Arthur Souza, isso. O Arthur Souza, é isso. Faz assim pro Tom, Arthur Souza. Ô Tom, presta atenção no serviço. É isso aí, o Arthur Souza. Faz assim pro Tom. Presta atenção no serviço. É centroavante. E quando mete gol, faz silêncio pro adversário. O Matheus Araújo também está sendo aproveitado, mas ainda não jogou nesse time, pelo menos esse ano, não foi aproveitado no time profissional, né? E tem o Murilo, zagueiro da base, que também foi promovido, jogador das... Olha como é forte o Murilo, quarto zagueiro das categorias de base. E olha que o Corinthians também faz dinheiro com os seus jogadores, né? Porque isso significa economia, significa inteligência e significa fazer dinheiro, porque esses jogadores podem ser vendidos no futuro, como foi negociado o Robert Renan, agora na negociação com o Yuri Alberto. O Robert Renan foi lá para o Zenit, né? Está jogando com a seleção sub-20 e vai para o Zenit depois, na contratação que trouxe o Yuri Alberto. Então, o Corinthians tem que olhar mais para as categorias de base. Esse é o segredo. Investir forte e olhar para as categorias de base. E voltar, inclusive, a ganhar a Copa São Paulo. Certo? O Corinthians tem que voltar a ganhar a Copa São Paulo de futebol júnior. Né? Ganhar campeonato nas categorias de base também. Ah, mas o importante das categorias de base é revelar jogadores. É claro que é revelar jogadores, mas é importante também ganhar campeonato, para os jogadores já se acostumarem a saber o que é levantar troféu, levantar título, para ter mentalidade vencedora, porque aí chega no time de cima, já sabe o que é levantar o troféu, o que é levantar título e ter mentalidade vencedora. O caminho das vitórias do Corinthians está nas categorias de base. Escreve o que eu tô falando. E eu quero saber a tua opinião. Deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto. Qual desses jogadores, né, que eu citei, você acha que tem mais chances de ser aproveitado nas categorias de base do Corinthians? No time principal do Corinthians, né? Qual desse? Eu falei do Biro, falei do Pedro, falei do Giovani, falei do Matheus Araújo, do Murilo, do Wesley, do Arthur Souza, e eu devo estar esquecendo de jogador aí. Qual desse? E o Watson que está arrebentando, né? O Watson já é uma realidade, mas qual desses jogadores citados
você acha que tem mais chance de vestir a camisa de titular do Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, faça a inscrição porque é de graça, você não paga nada, deixe o seu like, tá? Deixe o seu like porque é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais no @CarlosCereto e agora você sabe... Não se esqueça, seja membro do canal do Cereto, hein? Seja membro do canal do Cereto nesse QR Code. E se você assinar o canal do Cereto, você pode participar do grupo de WhatsApp do canal do Cereto e você vai ter preferência nos conteúdos do canal. Tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.